Olá, sejam muito bem-vindos ao oitavo e penúltimo episódio da segunda temporada do Clube de Vídeo. E tal como prometido no episódio passado, hoje vamos falar de Manchester by the Sea, um filme de 2016 com a realização e argumento de Kenneth Lonergan e que foi nomeado para 6 Oscars, tendo vencido 2. O de melhor ator, pela interpretação de Casey Affleck, e o de melhor argumento original, como já sabemos, é de Kenneth Lonergan. Então, quando eu há 2 semanas tinha anunciado este filme, eu tinha dito que na altura que eu assisti, originalmente, foi quando soube que ele tinha sido nomeado aos Oscars. Acho que até foi o primeiro ano em que eu me interessei pelos filmes que tinham sido nomeados, portanto, há uns 5 anos. E eu lembro-me que na altura não tinha odiado o filme, mas não percebi muito bem a mensagem, nem acho que me tenha ligado de alguma forma com aquilo que tinha sido representado no ecrã. Mas hoje, passados já 5 anos, sinto que Manchester by the Sea é um filme que me diz muito. Não digo que seja o meu filme favorito, e longe disso, não é o filme que eu mais adoro, mas é um filme que tem uma mensagem que hoje em dia consigo perceber, talvez porque tenho outra maturidade, já tenha outro tipo de vivências, e sinto que Manchester by the Sea ganhou um novo olhar com a passagem do tempo, um novo olhar para mim. E hoje sinto que este filme é um retrato importante, um retrato tocante também, e que nos traz uma mensagem muito forte, e que eu, ao vê-lo, ao revê-lo neste caso, senti mesmo que me tocou de alguma forma. E Manchester by the Sea, agora, passado este tempo todo, tem esse efeito em mim. Eu diria que antes de começar, digamos, a opinar sobre ele, porque primeiro até gostaria de falar um bocadinho sobre a história, mas eu diria que o Manchester by the Sea é um filme muito simples, não tem acontecimentos chocantes. Pronto, talvez o passado do Lee, a personagem do Casey Affleck, é talvez a parte mais chocante do filme e mais arrasadora também. Mas não é um filme que tenha cenas, parece quase uma telenovela, nem cenas chocantes que nos deixam boquiabertos, pronto, exceto de facto o flashback em que descobrimos aquilo que o Lee fez no passado, acidentalmente, mas que fez. Mas é um filme que vive muito de cenas muito simples, banais, diria, banais não no mau sentido, mas banais no sentido de não serem cenas incomuns, digamos, são cenas que parece rotineiras, cenas que nós vemos no nosso dia-a-dia. E é isso que torna Manchester by the Sea um filme bonito. É simples, mas todas as cenas que tem um significado para além disso. Parecem cenas muito básicas, muito simples, como eu disse, banais, mas tem sempre um pequeno pormenor que nos ajuda a perceber o que é que se passa com os personagens, o que se passou no passado, passando a redundância, percebermos que há qualquer coisa ali que não está bem e, portanto, vive muito desses pequenos momentos e que compõem um retrato doloroso, um retrato realista, um retrato cru daquilo que é a morte, daquilo que é o sofrimento, da maneira como lidamos com o passado. Mas eu mais à frente vou explorar esta questão de como o Manchester by the Sea é um filme que vive muito destes pequenos pormenores e que ajudam que nos ajudam a ligar-nos com os personagens e com a história. Portanto, resumidamente, a história de Manchester by the Sea, eu já dei aqui alguns pequenos apontamentos, mas resumidamente a história de Manchester by the Sea, acompanhamos Lee Chandler, que é interpretado pelo Casey Affleck, como eu já disse, um homem solitário e infeliz, que também é antissocial, que rejeita a ligação amorosa ou íntima com alguém e que também não consegue enquadrar-se na sociedade e que muitas vezes está revoltado com aquilo que vê. Por exemplo, às vezes começa cenas de pancadaria. Portanto, ele é uma personagem que se isola, que não gosta de outras pessoas e que resguarda-se, resguarda-se muito no seu interior e não deixa que alguém trespasse a barreira que ele criou para com os outros.
Ele vive em Boston, ele é uma espécie de faz-tudo, não é uma espécie de faz-tudo, é mesmo um faz-tudo, de alguns apartamentos, cuida, muda canos, desentope sanitas, muda lâmpadas, pronto, vai fazendo um bocadinho de tudo. Certo dia Lee recebe uma chamada em que é-lhe dito que o seu irmão Joe, interpretado pelo Kyle Chandler, e por acaso tenho a dizer que eu já não me lembrava que este ator participava neste filme. Eu há uns tempos vi uma série, o Super Pumped, que é uma série que fala sobre a escalada da Uber na América, sobre a expansão da Uber depois também para o mundo. Portanto, a história da Uber e da sua ascensão. E Kyle Chandler aparece lá, ele interpreta o Bill, que é um investidor da Uber. E por acaso eu achei curioso que eu não me lembrava que este ator fazia este filme. Bem me parecia que eu conhecia a cara dele de algum lado, mas como já não assisti ao Manchester by the Sea há muito tempo, eu a última vez que assisti ao Manchester by the Sea, exceto esta vez, eu já não assisti ao Manchester by the Sea há 5 anos, portanto, eu só assisti ao Manchester by the Sea uma vez e só voltei agora a revisitá-lo porque era um filme que eu sabia que acho que hoje ia vê-lo de uma forma diferente. E por isso é que eu decidi trazer aqui ao podcast. Mas sim, continuando, pronto, o Joe acaba por falecer, como eu estava a dizer, acaba por falecer, é anunciado que ele faleceu, ou melhor, que ele ainda está no hospital, porque ele só descobre que o irmão está morto quando chega a Manchester by the Sea, a cidade em que ele regressa. E então Lee vai ter uma postura bastante fria e bastante sóbria, fria e sóbria, acho que são os melhores termos, para a morte do seu irmão. Ele não vai entrar em sentimentalismos exacerbados, ele não vai ser, no fundo, uma pessoa que não sente a morte do irmão, não é isso. Apesar dele ter uma postura bastante fria, não entrar em choros nem nada do género, ele vai abraçar o irmão quando ele está na arca, vai abraçá-lo, mas ele no fundo não vai começar a chorar, nada do género. Ele vai ser bastante sóbrio, frio e vai ter que tratar tudo aquilo que tem para tratar depois da morte do irmão, porque o irmão tem um filho menor, é preciso tratar dessas questões, é preciso tratar do funeral, e Lee vai ser muito pragmático a fazer isso. O filme, a partir de uma certa altura, vai acompanhar esse processo e vai acompanhar o processo dele ter que dizer ao sobrinho, o Patrick, que é interpretado pelo ator Lucas Hedges. Nós vamos acompanhá-lo, portanto, logo de umas primeiras cenas que ele tem que fazer é não só perceber como é que vai ter que fazer o funeral, mas também depois ter que anunciar ao sobrinho ao sobrinho Patrick que o irmão faleceu, o pai do Patrick faleceu e ele vai então ter que tratar de tudo isso. Portanto, o Manchester by the Sea vai acompanhar no fundo um par de meses em que Lee vai ficar por Manchester by the Sea, portanto ele no fundo vai se ter que confrontar com o seu passado, porque ele fugiu de Manchester by the Sea, porque no passado acidentalmente acabou por matar as suas filhas, e ele agora recusa estar ali, ele não quer estar ali, e vamos percebendo ao longo do filme que há um passado muito doloroso e que ele não quer mesmo estar ali, que ele lhe traz a memória daquele dia fatídico em que acabou por matar as filhas. Portanto, o filme vai andar sempre entre o tempo presente e os flashbacks que vão no fundo, vão não só recordar a tragédia, mas também vão mostrar aquilo que Lee era antes daquele acontecimento, a maneira como ele se ligava ao sobrinho, como a relação de quase de pai para filho que tinha com o irmão, ou seja, o irmão era mais velho e no fundo protegia-o muito e aconselhava-o muito em alguns momentos e tinha ali uma relação bastante unida com o irmão, mas depois do acontecimento da morte das filhas ele vai mudar completamente. O Lee era uma pessoa alegre, muito viva, e vamos percebendo que ele vai se modificar completamente, vai se tornar uma pessoa indiferente com o mundo, bastante apática, depressiva quase, antissocial, e que perdeu totalmente aquele espírito alegre, brincalhão, até um pouco infantil que tinha anteriormente. E de facto a personagem do Lee é extremamente bem escrita e portanto por tudo isso vamos ver o contraste entre o passado e como num par de minutos neste caso mudou
mais concretamente em 40 minutos a vida de Lee mudou. Aliás, o flashback que antecede, pronto, a revelação daquilo que se passou é um flashback em que mostra ele a jogar bilhar com os amigos que tinha, com o irmão, a beber e tudo mais, a rir-se, a relação que até tinha com a mulher Randy. E vamos depois ver em seguida um Lee completamente diferente. Ou seja, eu achei tão boa a montagem que fizeram dos flashbacks, porque vemos como é que aquilo tudo mudou e de facto é bastante. Toca-nos mesmo. Mas de facto o Lee é uma personagem bem escrita, mas também muito bem interpretada. Só uma boa interpretação poderia fazer uma personagem assim. Eu já li algumas coisas sobre o Casey Affleck, em que ele tem um passado assim um bocadinho bastante questionável, mas não podemos negar a sua qualidade enquanto ator. E ele interpretou um Lee fantástico, mereceu completamente o Oscar. O Lee é uma personagem extremamente complexa e que precisa, sem dúvida, de uma interpretação como ele tem, porque ele tem não só as cenas do passado, depois temos um Lee indiferente comum, mas depois temos um Lee que vai ter que lidar com um adolescente, com o Patrick, e que não o pode deixar assim ao Deus dará, como a minha mãe costuma dizer, não o pode deixar assim desamparado, mas que ele vai fazer um esforço e apesar de ser uma pessoa que está completamente destruída por dentro, é uma pessoa que vive para sempre com a culpa de ter matado, ainda que acidentalmente, duas filhas e ele sente que é incapaz, mas mesmo assim ele não vai desamparar o sobrinho nos momentos em que ele mais precisa. E eu acho a interpretação fenomenal, consegue ter várias camadas, vários tons, e depois é também a maneira, os gestos, os olhares, as expressões, é um trabalho fenomenal e que nos deixa, digamos, presos ao ecrã, que nos deixa fascinados com aquilo que estamos a assistir. De facto, só um bom ator conseguia fazer um trabalho como Casey Affleck fez. Eu agora já me adiantei, já falei um bocadinho da interpretação, porque também vinha ao correr daquilo que estava a dizer, mas é aquilo que eu estava a dizer no início do episódio. O Manchester by the Sea é um filme simples, extremamente realista, e é isso que torna este filme tão doloroso e tão cru de assistir. Eu acho que essa simplicidade e esse realismo torna o Manchester by the Sea uma obra que eu acho que todos devemos assistir, uma obra que nos toca. Isto é um drama completamente, um drama familiar, mas também ao mesmo tempo tem a sua componente psicológica, porque nós não podemos desassociar a tragédia do seu psicológico e da maneira como ele vê o mundo. Ou seja, eu acho que o Manchester by the Sea parece um filme apenas um drama familiar, porque todas as peças daquele filme têm algum problema familiar. Temos o caso do Lee, como eu já citei. Depois temos o caso do Patrick, que foi abandonado pela mãe ainda em pequeno, porque a mãe tinha problemas com o álcool e ela desapareceu. Temos também a personagem do Patrick, novamente, ter que lidar com o falecimento do pai com apenas 16 anos, portanto, numa idade um pouco difícil, um pouco conturbada. E depois também temos o próprio Joe, que teve que lidar, no fundo, com o que o irmão fez, depois também ter que lidar com o filho pequeno, ter que lidar com uma mulher que era alcoólica, e percebemos que há aqui, todas as personagens têm assim, as personagens principais, porque eu acho que este filme vive muito destas três figuras masculinas. Não estou a dizer que as figuras femininas, como por exemplo a Randy, também é uma personagem que tem alguns problemas. Teve um problema, também teve que passar pela morte de duas filhas e culpou muitas vezes o Lee, e ela depois diz isso num diálogo, que eu mais à frente vou falar, que também é uma cena bastante importante deste filme. Mas nós também percebemos que ela também sofreu. Mas digamos que o filme se centra nestas três figuras masculinas. Temos um jovem, temos um homem de meia idade, depois temos o homem, a figura paterna que acabou por falecer. E é isso que eu estava a dizer. Eu acho que esta história prima pelo um realismo. Não há um embelezamento da dor, não há um embelezamento da morte. As coisas são encaradas de uma forma que nós nos conseguimos ligar. Obviamente que eu não me consigo ligar à dor consigo.
Isto é um bocado difícil de explicar, mas eu não. Como é que eu gostava de dizer? Eu não consigo me meter no lugar do Lee, porque aquilo é uma dor que só quem experienciou aquilo consegue falar dela. Mas nós conseguimos, no fundo, perceber o que é que se está ali a passar e conseguimos ligar com aquilo de uma forma, como é que eu hei de explicar? Conseguimos perceber que aquilo poderia acontecer no dia a dia, não nos parece uma coisa distante, não nos parece uma coisa ficcionada. Eu acho que é isto que eu quero dizer. Não é, parece que não é ficcionado, há um naturalismo, há um realismo, e é isso que torna Manchester by the Sea um filme muito bom. E foi isso que eu tenho dito até agora, e acho que até já me estou a repetir, mas é de facto um filme que prima por esse realismo e que torna a obra fantástica que é, e a obra aclamada que foi também, não só pelas interpretações, mas também pela escrita fantástica que tem. E depois uma coisa que Manchester by the Sea tem de muito bom é o facto de não cair, digamos, em digamos, sentimentalismos exacerbados. As coisas que acontecem ali não é para nos meter a chorar as pedras da calçada. Deixa-nos, de facto, com uma dor interior. Deixa-nos com uma... Deixa-nos também com um sentimento ácido daquilo que é a vida e que é o passado, muitas vezes que queremos esquecer. E isso toca-nos. Não é um filme que seja para chorar as pedras da calçada, obviamente que é um filme emotivo, e o é, mas não é aquela... Não, eu acho que o bom não é querer nos deixar, tipo, ai, vamos... Isto aqui é uma coisa, tipo, uma cena de novela, não é isso, são cenas realistas, cruas, mas que nos deixam, nos tocam sem precisarmos necessariamente de extravasar aquilo que sentimos cá dentro. É de facto, é uma dor interior e não nos conseguimos expressar. Eu acho que eu ao ver este filme não me conseguia expressar, mas interiormente sentia uma dor por aquilo que estava a assistir e a maneira como a morte pode mudar irremediavelmente a nossa vida e como é que o passado pode nos atormentar para sempre. E eu acho que isso é uma das grandes vantagens deste filme. No entanto, e é por isso que eu digo que este filme também não é para nos deixar completamente de racho, nem a chorar baba e ranho dias e dias, obviamente que nos toca e toca, como eu disse, mas também é um filme que tem espaço para momentos mais descontraídos, nomeadamente protagonizados pelo Patrick. O Patrick perdeu o pai, mas o Patrick não deixa de ser um adolescente, e ele obviamente que sente a morte do pai. Longe disso, por exemplo, há uma cena que ele tem um breakdown e começa a chorar porque não quer ver o pai numa arca frigorífica, porque Manchester é uma cidade em que neva muito e o solo não pode ser aberto durante o inverno. Pronto, acho que o solo está muito duro e portanto a personagem do Joe teve que ficar até à primavera na arca frigorífica do hospital. Acho eu que era do hospital. E portanto o Patrick tem um breakdown quando vê o frigorífico em casa e diz que não quer que o pai fique lá. Pronto. Também percebemos que ele sente a morte do pai, mas não sente a morte do pai de uma forma tão triste, porque no fundo já se esperava que o pai algum dia pudesse falecer cedo, porque a morte já estava anunciada há algum tempo. O que a médica disse é que ele poderia durar até aos 50, 60 anos e portanto já se esperava que algum dia aquilo poderia acontecer. É por isso que talvez não haja um expressar tão grande. Mas pronto, Patrick é um jovem na flor da idade, ele tem uma banda, tem muitos amigos e depois também tem duas namoradas. E depois nós vamos vendo sempre aquela coisa dele querer estar com as duas e depois querer estar num momento mais íntimo com elas e depois pedir ao tio que o ajude, e depois o Lee com aquela sua indiferença muitas das vezes não consegue ajudar o sobrinho. Mas há momentos assim que nos deixam assim com um sorrisinho no canto da boca, muitas vezes pela personagem do Lee, uma personagem que é o contraste do tio. O tio é uma personagem muito triste, muito cinzenta, e depois o sobrinho é muito mais alegre, está na flor da idade. Percebemos obviamente que o Patrick já carrega algumas cruzes, mas não carrega
o grande problema que o Lee tem e terá sempre para o resto da sua vida. Mas sim, é o que eu digo, este filme é como eu disse, não é para nós nos rir, não é nestas cenas não nos conseguimos rir imenso, ficamos apenas com um sorrisinho, mas depois nas cenas mais tristes também não é para nós estarmos ali a chorar baba e rainha. Eu acho que é um filme que nos toca mais interiormente e nos deixa muito pensativos sobre aquilo que é a vida e os acontecimentos que marcam irremediavelmente a forma como vemos o mundo. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto em Manchester by the Sea, é precisamente isso. Eu acho que o facto de nós não... É assim, eu sou uma pessoa que não consegue muito expressar-me a ver ficção. Tenho que ser sincero. Obviamente que há coisas que me tocam. Eu não sou indiferente à dor das personagens nem à mensagem dos filmes. E em Manchester by the Sea é isso que aconteceu. Eu não sou indiferente àquilo que Manchester by the Sea quer contar. Mas eu acho que em Manchester by the Sea teve um comportamento mais fechado do que nos outros filmes. Eu senti que é um filme muito introspectivo e que nos leva a procurar coisas interiormente e é difícil nos conseguirmos expressar, de conseguirmos exteriorizar aquilo que é a dor que aquele filme nos transmite. Eu pessoalmente vejo este filme desse ponto. Eu acho que é um filme mais refletivo do que propriamente expressivo. E tanto isso que as personagens raramente conseguem exprimir aquilo que querem. E eu acho que isso é uma coisa que torna Manchester by the Sea uma coisa diferente. Não nos deixa indiferentes. E como eu disse, pronto, é por isso que torna o Manchester by the Sea diferente. Mas é um filme que não nos deixa indiferentes, que nos toca de alguma maneira. Como eu disse há um bocado, eu gostava de citar duas cenas em particular que me marcaram. Portanto, temos a cena, eu já falei um bocadinho dela, a cena em que o Lee descobre que Joe colocou como o tutor legal de Patrick. E ele, nessa cena, quando eu acho que aquilo é um advogado, se não for um advogado é um notário, é capaz de ser um notário porque ele estava a ler o testamento, e ele começa a relembrar o dia em que as filhas faleceram. E essas cenas são muito pesadas, como eu já disse. Temos o contraste dele numa festa e depois ele sair para ir comprar álcool, e quando regressa vê a casa completamente destruída, a mulher cá fora e a gritar que os filhos estão lá dentro. Essas cenas são extremamente dolorosas, demonstram como é que a vida pode mudar em escassos minutos e opá, eu acho que é mesmo a cena mais forte do filme, quando eles mostram esse flashback, é mesmo a cena mais forte do filme. Depois vemos a expressão dele quando descobre que é o tutor legal de Patrick, percebe que ele não é a pessoa indicada para aquilo, porque ele tem medo de voltar a colocar a vida de alguém em risco. Ele não sente que não é uma pessoa capaz de cuidar de alguém. Ele castiga-se por isso, ele castiga-se por aquilo que se passou naquele dia, e ele recusa e começa a vai arranjar algumas soluções para que Patrick fique o mais confortável possível, porque ele, apesar de não querer ser o tutor legal do Patrick, ele vai querer manter uma ligação com ele, vai ajudá-lo várias vezes, sim, vai ser uma figura que o vai tentar guiar em alguns momentos, mas não quer assumir a responsabilidade de tomar conta dele, porque sente que não é uma pessoa capaz para isso. Tanto que ele, por exemplo, no fim, diz que, no final do filme, diz que quer comprar um sofá-cama para ele ir visitá-lo a Boston. Acho que é Boston que ele vai voltar. E portanto percebemos que ele não está a puxar o Patrick para fora da sua vida, está apenas a salvaguardá-lo e a querer que ele tenha uma vida melhor e tenha uma vida em que alguém possa cuidar dele da maneira como ele não conseguia. E ele vai acabar por ficar com o George, que era um amigo do Joe e que é a pessoa mais indicada, digamos, para cuidar de Patrick. E depois há outra cena que também é outra cena extremamente tocante, que é quando Randy, que é interpretada pela Michelle Williams, há um bocado não referi, encontra ali na rua e eles têm uma conversa em que Randy pede desculpa por aquelas coisas que disse quando da tragédia, e conta que ainda o ama, apesar de agora ter um filho, ter refeito a sua vida, mas Lee puxa um bocado para trás porque sente que a fez sofrer por um acidente, por muito que tenha sido um acidente, a fez sofrer, e que ela é a personificação daquele dia. Ele vai, sempre que olhar para ela,
vai se lembrar daquilo que fez e é por isso que ele se quer afastar de Manchester by the Sea. Ele não quer cuidar de Patrick, ele não quer ter mais grande ligação com Randy, e ele não deixou de amar Randy, tanto que a cena em que ele descobre que ela está grávida, ele fica tocado com isso, sente-se, percebe-se quando ele fala com ela que ainda há ali alguma ligação entre os dois, mas ele não quer voltar ali, não quer estar em Manchester, o sobrinho quer se manter e ele também vai deixar o sobrinho ficar em Manchester, mas ele não recusa ficar lá. Ele não quer voltar a ter grande ligação com a ex-mulher, porque sabe aquilo que aconteceu e, portanto, aqueles lugares são extremamente penosos. Ele, ao regressar àquela cidade onde ele viveu durante anos, é o recordar daquilo que se passou anos antes, é relembrar a dor, é relembrar tudo, e é por isso que se percebe e nós conseguimos empatizar com a dor do Lee. O Lee castiga-se por aquilo que fez. O Lee não é uma pessoa que voltará a ser a mesma depois da noite em que acidentalmente incendiou a casa e matou as duas filhas. Portanto, são coisas que nós percebemos ao assistir este filme, e esse diálogo é muito tocante, é um diálogo muito importante no filme. Percebemos que ele nunca vai conseguir fazer as pazes com o passado e que irremediavelmente a vida dele mudou. Bem, é assim, eu obviamente que recomendo assistir a Manchester by the Sea. É um filme que é preciso ter algum estômago, é preciso também ter alguma maturidade. Eu acho que se voltar a rever daqui a alguns tempos, acho que ainda o vou entender de outra maneira, mas é um filme que nos deixa a pensar muito. É um filme que nos leva para lugares que muitas vezes nós não queremos visitar. Ele fala da morte, fala do sofrimento, fala do passado, o passado que não pode ser alterado, nenhum passado pode ser alterado e que nos marca para sempre. E este filme tem a particularidade, como eu já disse, de não embelezar nada, não torna o sofrimento menor, nem a morte menor. Mostra as coisas como elas são, de uma forma realista, muitas vezes crua, e é isso que torna Manchester by the Sea um filme que eu recomendo muito assistir. As personagens estão todas muito bem escritas, as personagens, cada uma delas tem problemas, cada uma delas lida à sua maneira com o seu passado, com as suas dores, com a morte, e é isso que nos faz dar muita atenção a Manchester by the Sea. É um filme que eu recomendo sem dúvida alguma a assistirem. Não digo que seja o melhor filme que algum dia vão assistir, mas é talvez um filme que vos vai deixar a pensar, que vos vai tocar e que sem dúvida é uma obra que eu acho que toda a gente deve assistir. Estamos a chegar ao fim deste penúltimo episódio do Clube do Vídeo. Acho que é talvez o episódio que eu acho que mais me custou gravar, porque é um filme pesado, de alguma forma. É um filme que um murro no estômago e que nos deixa mesmo assim de rastros, de alguma forma. Mas eu recomendo muito assistir o Manchester by the Sea, reforço mesmo isso, e que acho que vocês, apesar de tudo, vão gostar e vão apreciar. Para quem gosta deste tipo de cinema, vão apreciar bastante este drama, que é extremamente bem escrito, cheio de boas interpretações. Como eu estava a dizer, estamos a chegar ao final de mais um episódio do Clube do Vídeo, ao penúltimo episódio. Dentro de 2 semanas vamos para o episódio 9, para o último episódio desta temporada, mas não deste ano. Pois eu na próxima semana vou falar, na próxima semana não, daqui a 2 semanas vou falar um bocadinho melhor sobre isso. E no próximo episódio vamos regressar ao cinema português. Acho que esta temporada ficou muito marcada pelo cinema em português. Vou voltar a ele e vou falar de Listen, um filme de 2020 que foi realizado por Ana Rocha e Souza e que conta com Lúcia Muniz no principal papel. É um filme que eu ainda não assisti, é um filme que eu tenho alguma curiosidade em assistir, porque muita gente falou muito bem dele. Foi um filme que ganhou alguns prémios, foi um filme muito falado naquela altura e que eu tenho muita curiosidade de assistir, e portanto decidi dedicar um episódio a ele, e portanto o último episódio desta temporada será para falar deste filme português. Acho que esta temporada ficou muito marcada pelo cinema português e acho que faz sentido terminar com também um cinema em português e realizado por uma mulher. Acho que muitas vezes nós não temos assim realizadoras portuguesas
de renome, mulheres, e acho que a Ana Rocha e Sousa acho que conseguiu mudar um bocadinho esse paradigma. E portanto, dentro de 2 semanas há novo episódio do Clube de Vídeo, portanto, até ao próximo episódio.